Meus amigos, vamos brincar aqui de derrubar alguns mitos e evitar que se criem algumas lendas e esclarecer alguns pontos aqui. Sim, ainda falando da bola de ouro de Lionel Messi, a oitava. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Beleza, Bruno Formiga na área e nada mais. A partir daqui só vejo o vídeo que já tá de bom tamanho, tá? Seguinte, vamos seguir falando da oitava bola de ouro de Lionel Messi, uma bola de ouro histórica, porque ele se tornou o jogador com o maior número de bolas de ouro da história, o jogador com o maior número de premiações de melhor do mundo de todos os tempos, e aí somando bola de ouro, somando o prêmio da FIFA, que em algum momento já foi junto com a bola de ouro, e o Messi abrindo cada vez mais uma discussão para aqueles que defendem sobre maior, melhor, relevância histórica, em que lugar ele estaria na hierarquia do futebol mundial. Mas a oitava bola de ouro de Lionel Messi, por N razões, também incomodou uma galera que questionou o merecimento do Messi ter vencido o prêmio. E muita confusão foi criada na hora de defender alguns pontos. E aí, eu acho que vale nós esclarecermos algumas coisas. A Bola de Ouro 2023, ela contemplou a temporada 22-23, ou seja, da metade de 2022 até a metade de 2023. E o que estava no meio deste recorte? A Copa do Mundo. Assim como o prêmio da FIFA, que esticou o recorte para contemplar a Copa, a Bola de Ouro, que já desde a temporada passada, pelo segundo ano, contabiliza a temporada europeia, colocou a Copa do Mundo dentro do recorte. E, historicamente, desde que o prêmio da FIFA foi criado, a Copa do Mundo tem sido determinante no prêmio de melhor do mundo, na FIFA. E muitas vezes respingando na Bola de Ouro, que é um prêmio bem mais antigo, de 1956, e nem sempre coincidiu Copa com Bola de Ouro. O contexto era outro, a possibilidade de ver os jogadores era completamente diferente, o leque de assistir esses caras era muito mais limitado e muitas vezes tinha gente ganhando Bola de Ouro por 2, 3, 4 jogos, às vezes por uma atuação. Mauro Betting sempre lembra de Stanley Matthews, que foi o primeiro vencedor da Bola de Ouro, o inglês, que ganhou em 1956. E ele ganhou basicamente por um jogo enorme que ele faz contra o Brasil, pela Inglaterra, e que ele tem uma atuação estupenda jogando em casa, diante do seu torcedor, com uma influência, um olhar europeu ali muito grande, e ele acaba ganhando a primeira Bola de Ouro, numa temporada, no geral, nada mais do que ok. Então, assim, Bola de Ouro, FIFA The Best e qualquer outro prêmio, no final das contas, apesar dos critérios estarem lá, é sobre tocar as pessoas e o quanto esses jogadores marcam quem vota. No fim, é sobre isso. Se isso é justo ou se é injusto, é uma outra discussão. Mas a gente vai pontuar alguns aqui para tentar elucidar questões. Primeiro, comparando aquele que para muitos deveria ser o melhor do mundo, Haaland com Lionel Messi. E aqui eu tenho os números do SofaScore. Inclusive, deixarei o link do SofaScore lá embaixo, que é o mais antigo parceiro deste canal e é disparadamente o melhor aplicativo de resultados e estatísticas em tempo real. Você pode fazer essas comparações, você pode ver a agenda do seu time, do seu jogador e da sua liga preferidos, você pode acompanhar o tempo real dos jogos com o mapa de calor, com as estatísticas, com o comparativo de jogador, com o mapa de onde as equipes estão atuando e atacando e defendendo mais. Enfim, é muito completo e é o que eu uso para estudar para jogo, durante os jogos e muitas vezes no pós-jogo, nos programas da TNT Esportes. Portanto, se quiser dar moral, o SofaScore, o link está na descrição do vídeo e é 100% de graça, que é fantástico, né? Até porque você não coça os bolsos. Então vamos lá. Messi na temporada do recorte da Bola de Ouro, que vai de 1º de julho de 22 até o início ali de, na verdade, um pouquinho depois, né? Agosto de 23. E aí vamos lá. Jogos 54, Haaland 57. Gols 38 para o Messi, 56 para o Haaland. Assistências 25 para o Messi, 10 para o Haaland. Participações em gol, que no final das contas é o que o cara gerou para sua equipe. 63 gols para o Messi,
66 para o Haaland. Não há um abismo aqui, que fique claro. Minutos para participar de um gol. O Messi levou 76 minutos em média, o Haaland 68. Passes decisivos, que geraram situações. 153 do Messi, 45 do Haaland. E é normal que você tenha essa diferença, como é normal também, pela posição e pela idade, que o Haaland tenha mais gols. Até aqui, nada surpreendente. Porém, se a gente se pegar ali a participação em gols, a gente vai ver que não há uma discrepância gigantesca e nenhum absurdo. Mas sigamos. Grandes chances criadas, 45-14. Chutes no gol, 181-169. O Messi acertou, inclusive, mais o alvo, 109-103. O Haaland ganha tudo pelo Manchester City, Champions, Copa e Premier League. O Messi ganha Campeonato Francês, ganha a Copa do Mundo. E aí você tem este comparativo, que acabou dando Lionel Messi, fundamentalmente óbvio, pela Copa. Mas o primeiro ponto é, não há um esculacho. A temporada do Messi passou longe de ser ruim. Inclusive, ele desembarcou na Copa do Mundo, no Catar, como o melhor jogador do mundo. A dúvida era entre ele e o Neymar. Quem estava jogando mais? Até ele desembarcar em novembro de 22 na Copa. Mas agosto, setembro, outubro e novembro, ninguém jogou mais bola que o Messi. Era ele ou o Neymar. Tinha gente colocando o Haaland pela quantidade de gols ali, mas as atuações impactantes eram ou do Messi ou do Neymar. No geral, era basicamente isso. E aí ele faz a Copa que faz, com 7 gols e 3 assistências e um título que ele era cobrado, que todo mundo botava essa pressão em cima dele, ele foi lá e ganhou este título. Como eu já falei no outro vídeo e lembrei Eden Hazard, o Hazard falou, não premiar o melhor jogador da sua geração, que ganhou o prêmio mais importante do futebol, que é a Copa do Mundo, seria um erro histórico da France Football. E a France Football não cometeu. Num colégio eleitoral que envolve jornalistas de 50 federações diferentes. Isso sem contar a lista prévia. E aí, se você comparar com o colégio eleitoral da FIFA, que é uma outra galera e é um outro recorte até mais amplo, porque envolve capitães, treinadores, especialistas, voto popular, o Messi também levou, com um recorte que também inclui a Copa do Mundo. Então, assim, falar em sistema, em armação, eu acho que é mexer com muita gente e misturar colégios eleitorais e lógicas de votação diferentes e achar que a galera combina de alguma forma, onde num grupo de WhatsApp, numa reunião na ONU, é meio enrolado, né? No final das contas, se trata de o quanto o jogador tocou a memória das pessoas, o quanto esse jogador impactou as pessoas. E aí, dentro dos critérios, ninguém impactou mais do que o Messi para os votantes. Isso é justo? Isso é injusto? Aí vai ficar a critério subjetivo de cada um. A questão é, falar que o Messi foi premiado por 7 jogos, além de não ser verdade, porque não é verdade, ele jogou muito antes da Copa, é algo que já aconteceu em outros muitos momentos da história de premiações individuais e que a gente questionou pouco ou não questionou. Inclusive, eu fui lá no Twitter para relembrar isso, né? Desde que o prêmio da FIFA foi criado, nós tivemos o Matheus em 91, melhor do mundo por causa da Copa. A gente não citou nada. O prêmio foi criado e o Matheus foi o primeiro vencedor, porque ele tinha sido campeão do mundo em 90, por todo o impacto que ele tinha gerado como principal referência daquela Alemanha campeã do mundo, e ele levou o prêmio pela Copa do Mundo. Aceitamos, ok. Romário, melhor do mundo por causa da Copa. Também nenhum questionamento. Zidane, que fez uma temporada normal, ok, e nem fez uma Copa brilhante. O Zidane, lembremos, nem o melhor da Copa foi eleito, até porque a eleição era feita antes da final. Em 2002, também a eleição era feita antes da final. Então, o Zidane não foi o melhor da Copa, mas foi o melhor do mundo por causa da Copa. O Ronaldo também não foi eleito o melhor da Copa, e aí a votação cometeu um erro grave, porque foi antes da final, mas foi eleito o melhor do mundo por causa da Copa. Também ninguém questionou muita coisa. Cannavaro só foi melhor do mundo por causa da Copa. A Copa teve muito impacto. O argumento aqui, o que eu deixo mais evidente, é você falar, mas durante muitos anos a Copa do Mundo não teve impacto. Ela não teve impacto em 2010 e em 2014. Só. Em todos os outros anos, desde que o prêmio da FIFA foi criado e que o mundo ficou mais globalizado, vendo todos os jogos, que o jogo ficou cada vez mais de fácil acesso, a Copa do Mundo tem sido determinante. Antes
de 91, ela era menos determinante. A gente já viu muitas vezes a Liga dos Campeões definir, a Eurocopa definir, às vezes uma Liga Nacional importante definir, às vezes um jogo histórico definir, como aconteceu. Mas, no geral, você tinha conquistas importantes e europeias atrelada à bola de ouro. Quando veio o prêmio da FIFA, o mundo passou a olhar mais para o prêmio que tinha a chancela da FIFA, até porque a bola de ouro continuou premiando só europeus. Aí, a partir de 95, ela abre o leque, premia inclusive Jorge Weah, que há sérios questionamentos se ele foi o melhor do mundo ali, e aí a bola de ouro passa, principalmente quando se une à FIFA anos depois, a rivalizar qual era o prêmio mais relevante. O prêmio mais tradicional é o da bola de ouro, que normalmente, na era moderna, tem casado ali. Bola de ouro e prêmio da FIFA, normalmente tem um olhar parecido, tem poucas divergências. Num geral, casa. E, num geral, a Copa influencia. Então, seguindo, Cannavaro, não acho que foi o melhor da Copa e não acho que deveria ser melhor do mundo, mas a Copa influenciou. A Copa influenciou numa seleção que era altamente coletiva, em que eu acho que o Nesta fez uma Copa tão boa quanto e que o Pirlo fez uma Copa melhor ainda. Mas, na real, para mim, o melhor da Copa, e foi eleito, foi o Zidane, que se continuasse jogando até mais 2, 3 meses ali, fatalmente seria eleito o melhor do mundo e o impacto da Copa teria sido determinante, até porque a temporada antes da Copa do Zidane, ela era discreta. O Zidane ia se aposentar depois da Copa do Mundo, fez uma Copa estupenda, a melhor da vida dele, quase foi campeão do mundo, e mesmo que não tivesse sido campeão, como não foi, se ele continuasse jogando pelo Real só para manter na memória das pessoas, ele teria sido eleito. Ele ainda foi o segundo colocado, muito próximo, inclusive, do Cannavaro. Então, sim, a Copa teve impacto. Modric, depois em 2018, foi o melhor do mundo por causa da Copa, porque ele levou a Croácia à final. Eu concordo com esse prêmio? Não, eu não acho que ele tenha sido o melhor da Copa, eu não acho que ele foi nem o melhor da Croácia, mas ele foi eleito, e a Copa teve influência direta nisso. E agora a Copa, de novo, teve influência no Messi sendo eleito o melhor do mundo. Porém, ignorando tudo que já aconteceu antes, há vozes na internet que agora estão revoltadas como se a Copa fosse um elemento novo na avaliação. E não é. A Copa não é um elemento novo na avaliação. A Copa é um elemento que normalmente determina. E não determinou, realmente. A Copa não determinou nem em 2010, nem em 2014. E aí a gente precisa lembrar, em 2010 quem ganha é o Messi, em 2014 quem ganha é o Cristiano Ronaldo, não é o Messi. Então, se a Copa é para influenciar, o Messi deveria ter um a menos e o Cristiano um a menos. E tem um outro detalhe, que foi criado aí também, uma outra lenda, né? Em 2013, o Cristiano interrompe uma sequência de 4 títulos seguidos de melhor do mundo do Messi. E por causa de uma mudança no regulamento da votação, que estava marcada para o dia X, eles esticaram o prazo, e ao esticar este prazo, contemplou o quê? A repescagem para a Copa do Mundo. Qual foi o jogo da repescagem da Copa do Mundo? Portugal e Suécia. Ibra contra Cristiano Ronaldo. E o que fez o Cristiano Ronaldo? Classificou Portugal com um hat-trick numa vitória magnífica por 3-2. Aquele jogo foi determinante para o Cristiano Ronaldo ser eleito o melhor do mundo em 2013, porque fatalmente o que ia acontecer era o Messi ganhar o 5º prêmio consecutivo. E o Cristiano ganhou em 2013. E não houve esse alvoroço que está tendo agora, como se tivesse um grande absurdo no melhor jogador da sua geração ganhar o prêmio de melhor do mundo por uma atuação que está entre as 4, 5 mais marcantes da história das Copas do Mundo, que é a competição mais importante da história do futebol. Então, realmente, em 2010 e em 2014, a Copa do Mundo ela não foi determinante. E aí, eu vou trazer um comentário aqui que é importante, porque quando eu falei sobre isso, naquele tweet, o cara respondeu, o Guilherme, só o Iniesta não ganhou por causa da Copa. E aí ele faz um questionamento. E aí eu tive que trazer, que é um outro esclarecimento. O Iniesta não foi o melhor jogador da Espanha, ele não foi o melhor jogador da Copa e ele não merecia ser eleito o melhor jogador do mundo. Você pode até questionar se era o Messi para ser eleito o melhor do mundo. Podia ser o Sneijder. Eu acho esse voto altamente cult, tá? Os números do Sneijder são discretíssimos. Ele joga muito bem pela Inter, é verdade, mas não é o melhor jogador da Holanda na Copa, é o Robben. Então, assim, e o Messi vinha de ser o atual melhor do mundo, de novo repetindo atuações estupendas, e ali era o elemento novo. As pessoas ainda não sabiam que Messi e Cristiano iam ficar 20 anos dominando o prêmio. Então, assim, era natural que você tivesse muito impactado com o que o cara estava fazendo. De novo. E com mais, inclusive,
maestria. Eu não acho absurdo ele ganhar em 2010, mas dizer que era para ser o Iniesta é distorcer a realidade, porque não era para ser o Iniesta. O Iniesta ele não jogou mais na Espanha do que o Xavi e não jogou mais do que o Davi Villa. Ele não foi eleito nem entre os 3 melhores jogadores da Copa. O Furlan foi o primeiro. E o melhor jogador mais bem colocado da Espanha na lista foi o Villa, que ficou em terceiro. Então, assim, é distorcer o que aconteceu. O Iniesta não era para ser o melhor do mundo em 2010 e não foi nem o melhor da Copa e não foi nem o melhor da Espanha. Em 2014, também não teve um melhor jogador claro da Alemanha. E detalhe, o Messi, que para mim foi o melhor jogador da Copa, ganhou o prêmio de melhor da Copa e a Copa não influenciou, porque quem ganhou em 14 foi o Cristiano Ronaldo. E acho justo que ele tenha ganho, porque ele fez uma Copa, uma Champions muito boa e deu o 10º título do Real Madrid, que era algo muito esperado. Lá 10º era uma obsessão. E aí, de novo, é sobre marcar as pessoas. Quem marcou as pessoas no título da Alemanha? Ninguém. E aí não toparam premiar também o Messi, que perdeu a Copa. E o título foi para o Cristiano. Então, assim, criar um mundo em que as pessoas se reúnem ali, preferem o Messi, armam para o Messi ganhar, é uma loucura. Acho que a gente questionar 2018, o Modric, é justo. Aquele prêmio poderia ser do Cristiano Ronaldo, sem problema nenhum. Poderia ser do Cristiano Ronaldo, como poderia ser do Griezmann, que para mim foi o melhor jogador da Copa e o melhor jogador da França. E aí a gente cai numa outra questão, que foi muita gente falando, o Mbappé tinha que ter sido eleito o melhor do mundo em 2018. O Mbappé não foi o melhor jogador da França em 2018. O Mbappé, ele não era nem o melhor jogador da França em 2022 até a final. Até a final, era evidente que o melhor jogador da França, de novo, era o Antoine Griezmann, e acho que isso todo mundo discutia. Chegou na final, realmente não há debate. E sim, se o Kolo Muani toca a bola para o Mbappé, ou se ele faz o 4-3, a gente não ia estar debatendo que o Mbappé teria sido eleito o melhor do mundo com toda a justiça. Porque o impacto daquela história contada é muito grande, é o que fica para a eternidade, é o que fica para sempre. O fato, talvez, do Haaland não ter feito gol na semifinal, na final, pode ter pesado. O Rodri, que eu não considero o melhor jogador do Manchester City, foi eleito o melhor jogador da Champions, por causa das quartas, da semi e da final, porque ele marcou a cabeça das pessoas. E como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou controlar o quão impactante é uma atuação no coração e na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas que vão votar? É difícil. Não tem como. Dizer que isso é um roubo, é um absurdo, é forçar muito a barra numa paixão de fã que coloca como inimigos caras que deveriam estar sendo só contemplados aí. Não existe antagonismo de Messi e Cristiano Ronaldo. Eles caminham contribuindo para a mesma coisa, para a nossa paixão do maior esporte do planeta. Eu não consigo entender honestamente essa loucura coletiva de tentar colocar um contra o outro e de tentar desmerecer as conquistas do outro. Ah, porque o Cristiano só faz gol de pênalti. Ah, porque o Messi é pipoqueiro. Gente, a gente está falando dos 2 maiores atletas do futebol no século XXI e você está conseguindo diminuir isso com adjetivo de adolescente, pô. Pelo amor de Deus, ó. Dá uma refletida aí, né?